A nossa mão, quando visto dessa forma, é possível dividi-la em três partes, sendo essa parte correspondente aos dedos, essa parte correspondente à palma e essa parte correspondente ao pulso, punho. No que diz respeito à parte óssea, em adultos, os dedos vão ser constituídos pelas falanges, a palma constituída pelo metacarpo e o pulso constituído pelos ossos do carpo. Os ossos do carpo são um total de 8 e estão distribuídos em duas fileiras. Uma fileira superior, chamada de fileira proximal, e uma fileira inferior, chamada de fileira distal. Cada um desses ossos recebe um nome específico de acordo com seu formato. E agora eu vou apresentá-los, inicialmente a fileira proximal, seguindo de lateral para medial e depois a fileira distal da mesma forma. Inicialmente, constituindo essa fileira proximal, nós temos esse osso que é chamado de osso escafoide. Logo depois, nós temos um outro osso que é chamado de osso semilunar. Em seguida, existe um outro osso que é chamado de osso piramidal e acima, se articulando, temos um pequeno osso chamado de osso pisiforme. Na fileira distal, seguindo de lateral para medial, nós identificamos esse osso, que é chamado de osso trapézio, esse chamado de osso trapezoide, esse chamado de osso captato e esse chamado de osso amato. O osso trapézio, o osso escafoide, o osso pisiforme e o osso amato, eles servem de inserção e ponto de ligação para um importante retináculo, chamado de retináculo dos músculos flexores. Aqui, no decorrer da apresentação, eu vou chamar apenas de retináculo dos flexores. E quando esse retináculo se liga a esses 4 ossos, forma-se um túnel, como pode ser visto aqui, chamado de túnel do carpo. Por esse túnel do carpo vão passar tendões referentes a músculos do antebraço. Inicialmente, apresento para vocês a passagem de 4 tendões, que por sua vez corresponde ao músculo flexor profundo dos dedos. Ainda passando por esse túnel, identificamos 4 outros tendões que, por sua vez, corresponde ao músculo flexor superficial dos dedos. Nessa região do túnel do carpo, esses tendões são revestidos por uma bainha sinovial, que, por sua vez, vai evitar o contato direto dos tendões com esse retináculo dos flexores e até mesmo com os ossos contidos nessa parte. Aqui, como apresentada, a bainha tendinha comum, que vai, por sua vez, revestir esses 4 tendões que eu apresentei, corresponde aos músculos flexores dos dedos. Ainda passando pelo túnel do carpo, nós identificamos um outro tendão, que corresponde ao músculo flexor longo do polegar. Esse tendão, ele também é revestido nesse ponto, por uma bainha sinovial, que é chamada de bainha tendínea do músculo flexor longo do polegar, que vai passar, junto a ele, pelo túnel do carpo e permitir então essa proteção. Além dos tendões dos músculos flexor superficial e profundo dos dedos e do tendão do músculo flexor longo do polegar, com as suas respectivas bainhas sinoviais, passa ainda pelo túnel do carpo um nervo chamado de nervo mediano. O nervo mediano, à medida que ele passa pelo túnel do carpo, ele vai ter contato com o retináculo dos flexores.
E aqui, na região da mão propriamente dita, ele vai emitir ramos, né, que vai em direção ao primeiro dedo, ao segundo, terceiro e metade do quarto. Em algumas condições, pode ocorrer a inflamação de elementos presentes nesse túnel do carpo, fazendo com que esse nervo ele venha a ser comprimido, causando uma condição chamada de síndrome do túnel do carpo. Dentre muitas causas que podem levar à síndrome do túnel do carpo, nós vamos destacar duas. A primeira delas é a inflamação no que diz respeito à bainha sinovial, fazendo com que ela venha a aumentar a quantidade de líquido. E esse aumento de líquido, agora observado, faz com que esse nervo mediano ele venha a ser comprimido. Uma outra causa pode acarretar também em síndrome do túnel do carpo é quando ocorre a inflamação dos tendões que passam por esse túnel. Quando isso acontece, normalmente esses tendões aumentam de tamanho, como pode ser visto agora. E esse aumento de tamanho é o suficiente para comprimir o nervo mediano em relação ao retináculo dos flexores. Aqui nós temos uma peça natural correspondente ao membro superior, que, dentre outras estruturas, nós podemos identificar o nervo mediano. Esse nervo mediano, ele tem origem no plexo braquial e segue pelo braço, antebraço e segue em direção à mão, atravessando o túnel do carpo. Aqui nós temos uma outra peça natural que mostra a passagem do nervo mediano pelo túnel do carpo. Nesse caso, o retináculo dos flexores foi retirado. À medida que ele passa por esse túnel e alcança a região da mão propriamente dita, ele emite ramos, né, que vai para o dedo polegar, para o segundo, terceiro e metade do quarto dedo. Logo, quando se tem a síndrome do túnel do carpo, ou seja, ocorre a compressão desse nervo, sintomas referentes a essa área de inervação surgirão.